Olá, na aula de hoje nós vamos estudar integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Recordando que as coordenadas cilíndricas em R3 são simplesmente as coordenadas onde você considera no plano x e y as coordenadas polares. E a coordenada z, a mesma coordenada cartesiana, tá? Ou seja, a gente vai poder representar um ponto x, y, z com as coordenadas r, θ, z, onde o x e o y se relacionam com rθ da mesma forma que nós temos em coordenadas polares. X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, tá? Essas coordenadas são particularmente úteis quando nós temos problemas que envolvem simetrias em torno do eixo z, tá? E assim, por exemplo, a equação de um cilindro, nesse sistema de coordenadas, o cilindro de equação x2 mais y2 igual a c ao quadrado, né, o cilindro em torno do eixo z com raio c, a equação em coordenadas cilíndricas é simplesmente, né, substituindo R igual a c. Algumas coisas facilitam nesse sistema, né? Por exemplo, né, a superfície em R3, cujas coordenadas, né, cilíndricas são dadas por essa equação aqui, z igual a r. Quando você substitui o r por raiz de x2 mais y2, que é que você obtém? A equação de um cone. Então, é uma equação mais simples para representar um cone, tá? Então, por aí vai. Como é que a gente integra? Bom, se a sua região for do tipo 1, particularmente nesse caso, mas está um pouquinho ruim, mas dá para entender, tá? Ou seja, o z está entre o gráfico de duas funções, o 1 de xy, o 2 de xy, e, além disso, o domínio D, onde x e y estão, tá, pode ser descrito em coordenadas polares, por exemplo, dessa forma. Tá? Então, juntando tudo que nós temos, ou seja, inicialmente, como ela é do tipo 1, a região sendo do tipo 1, a integral tripla você pode decompor, né? Integra a primeira parte em relação a z, quando considerando x e y constantes, integrando aqui em relação a z, nesse intervalo, entre o 1 de xy e o 2 de xy, e o resultado, perdão, aqui está errado, aqui é dA, o resultado você vai integrar em coordenadas polares. Ora, em coordenadas polares, o que acontece com o elemento de área? Né? Ele se torna, o x se torna r cosseno θ, o y r seno θ, e o elemento de área r dr dθ. Só isso. Tá? Então, ou seja, no final você multiplica esse r aqui pela sua função e integra. É assim que a gente faz, simplesmente juntando as pecinhas do que nós já vimos antes, tá bom? Aqui está uma região desse tipo. Z está entre o gráfico de duas funções e o seu domínio, por sua vez, é um domínio em coordenadas polares, onde o θ varia entre alfa e beta e o r entre duas funções de θ, h1 de θ e h2 de θ. Muito bem. Por exemplo, como é que tem esse sólido aqui? Que sólido é esse? É o sólido que está contido no cilindro centrado, né, no eixo Z, de raio 1, e até a altura 4, mas a base está acima, tá, desse paraboloide aqui. Parece aqui um hemisfério, mas é um pedaço de um paraboloide. Ok? Então, essa aqui é a região. Supondo, por exemplo, que a densidade desse sólido é proporcional à distância ao eixo, calcular a massa desse sólido. Um exercício bacana que envolve vários conceitos aqui que nós já estudamos. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos descrever em coordenadas cilíndricas, tá? Como nós vimos aqui, quem é esse domínio. Tá? Então, observe que a equação, né, do cilindro, né, a gente já viu. Bom, em coordenada cilíndrica, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r, de forma que essa equação aqui vai se tornar 1 menos r ao quadrado. Né? x2 mais y2 igual a r2, então, como o z, isso é um domínio do tipo 1, né? Região do tipo 1. O z está variando entre um ponto daqui e 4. Um ponto daqui e z igual a 4. Tá? Então, o z varia entre
1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e 4. Mas em coordenadas cilíndricas, isso aqui é simplesmente r ao quadrado. Tá? Então, usei dessa forma. Por sua vez, o x e o y estão variando aonde? Nesse disco daqui. No disco de centro na origem, raio 1. Em coordenadas polares é simplesmente o θ entre 0 e 2π e o r entre 0 e 1. Então, aqui fica a definição do nosso domínio em coordenadas cilíndricas. Tá? Por sua vez, a densidade ela é uma função proporcional à distância ao eixo. Né? Se eu tenho um ponto aqui no R3, a distância para o eixo, tá? É igual você olhar as duas primeiras coordenadas, ou seja, a projeção, e igual a essa distância daqui. Quanto é essa distância? Raiz quadrada, né, pelo teorema de Pitágoras, de x2 mais y2. Então, a densidade é proporcional à distância ao eixo, significa que a densidade é uma constante vezes essa distância, que, por sua vez, em coordenadas cilíndricas, né, raiz de x2 mais y2 igual a r. Então, em coordenadas cilíndricas, a densidade é simplesmente uma constante vezes r. A massa é a integral da densidade em coordenadas cilíndricas, né, que se aplica bem. Minha função é simplesmente K vezes R. Do elemento de volume vai aparecer aqui o R. Tá? Eu coloquei aqui, a gente pode colocar na frente. Agora a gente vai integrar Z entre 1 menos R2 e 4. Depois a gente vai integrar em relação a R entre 0 e 1, depois em relação a θ entre 0 e 2π. Tá? Coloquei a constante fora, isso aqui fica R ao quadrado. Em relação a Z, isso aqui é constante, então vai ficar constante vezes a diferença entre os extremos da integral. 4 menos 1 menos R ao quadrado, mais R ao quadrado. Ou seja, fica aqui. Então, essa aqui já é a primeira integral, tá? Isso aqui é o resultado da primeira integral em relação a Z, nesse intervalo. Ok, arrumando a conta aqui, nós obtemos, né, R2 vezes 3 menos R à quarta, ou seja, 3R ao quadrado mais R à quarta, R dr dθ. Tá? Agora, integrando isso aqui em relação a R, nós temos aqui, né, R ao cubo mais R5 sobre 5, entre 0 e 1, em relação a θ, que é independente, dá o 2π, vezes a constante K. Tá? Isso aqui, em 1, vale 1 mais 1/5, tá? Que é igual a 6/5, vezes 2, dá esse 12/5, vezes a constante, K vezes π. Acabou, já resolveu a integral, só isso. Tá? Outro exemplo, né? Calcule essa integral aqui. Assim, o exercício é só esse. Essa integral tripla. Tá? Ocorre aqui que, usando o sistema cartesiano, não dá para integrar. Fica muito complicado, tá certo? Então, a proposta é a gente usar as integrais em coordenadas cilíndricas aqui novamente. Observe que esse domínio de integração aqui, né? O que é que nós temos? O x entre menos 2 e 2, está aqui. O y, segunda, entre menos raiz de 4 menos x2 e mais raiz de 4 menos x2. E o z variando entre raiz de x2 mais y2 e 2. Tá? Observe que esse domínio em coordenadas cilíndricas, isso aqui, ó, primeiro, o x e o y aqui, quando o x varia entre menos 2 e 2 e o y varia aqui, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é a equação de um círculo de raio 2, tá certo? A gente tem que notar isso aqui primeiro. Isso significa no eixo x, y, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a parte superior desse semicírculo daqui. E isso daqui, a parte inferior desse semicírculo. Centro na origem, raio 2, tá? Se você levar ao quadrado aqui, você vai ter x2 mais y2 igual a 4. Então, um círculo de raio 2. Muito bem. Então, o x variando entre menos 2 e 2 e o y variando aqui. Tá? Então, o domínio onde o x e o y varia, de fato, é simplesmente um disco. E o z vai variar isso aqui, né, que a gente já viu. Isso aqui é um pedaço do cone. No início da aula nós já vimos. Aqui o topo vai ser 2. Acho que eu nem fiz aqui o desenho. Mas, enfim, está aqui a descrição agora do mesmo domínio, né?
Cuidado para vocês não tentarem fazer simplesmente a representação, né? Colocar aqui R cosseno θ, R seno θ, não fica bom, tá? Você tem que interpretar como é esse domínio, é um disco centrado na origem de raio 2, como é esse coordenadas polares, é assim. Essa é a maneira correta de trabalhar, tá bom? E, por sua vez, a coordenada Z vai variar entre R, né? Isso aqui em coordenadas polares é R e 2. Pronto. Feito isso, a integral é mais simples, né? Essa função aqui em coordenadas polares é simplesmente R ao quadrado. Nosso elemento de área tem o R, dr, dθ, tem mais um R aqui. De forma que a nossa integral tripla é a integral de R ao cubo, dz, dr, dθ, nesses intervalos de integração. Essa primeira daqui, né, em relação a z, R é constante. Então, novamente, vai ficar R ao cubo vezes a diferença do intervalo. Então, essa é a primeira integral, pronto. Agora, isso aqui é a integral em R, vezes a integral em θ, que é 2π. Tá? Essa integral aqui é 2R ao cubo menos R à quarta, né? Que é aqui dá R à quarta sobre 2, sobre 4, mas cancela esse 2, fica sobre 2, menos R à quinta sobre 5. Você avalia entre 0 e 2. Isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 32 sobre 5, né? Então, quando você tirar aqui, resolver isso aqui vai dar 40 menos 32 dá 8, vezes 2 dá 16, sobre 5. Tá bom? Pronto, esse é o final. A gente acaba a aula por aqui.